Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar logo mais agora o nosso debate. Esse debate que traz autores de livros importantes que usam os recursos da melhor literatura, o melhor jornalismo para falar do país e retratar o nosso espaço, a nossa natureza e os ambientes urbanos. Eu queria chamar ao palco João Moreira Salles. Sejam bem-vindos. Palmas para o João, por favor. Grande João, seja bem-vindo. Por favor, se acomode aqui no sofá, pode ser ali. E o Pablo Casella, seja bem-vindo, Pablo. Autor estreante com Contrafogo. Aqui, por favor, por aqui. Pode ser aqui pela frente. E para conversar com os dois, eu convidei a grande Maria Guimarães. Maria, seja bem-vinda. Maria, que é jornalista, ela é bióloga, abandonou o campo, né, por uma carreira muito mais promissora chamada jornalismo. E então tem a experiência de campo. E a nossa expositora também, queria convidar vocês a visitar o Sebinho, que é um sebo maravilhoso feito a partir da biblioteca da grande Heloísa Ian, que é mãe da Maria, que é uma editora que marcou muitos editores que estão aqui reunidos. Então também é uma forma de trazer a Elo para perto da gente. Obrigado, Maria. Obrigado a vocês pela presença. Obrigada a todo mundo. Bom, antes de apresentar aqui os dois, dizer para vocês que a gente vai conversar por mais ou menos 1 hora. No final, a gente vai ter perguntas. Tem os monitores em volta que recolhem perguntas. Então, encontrem os monitores se quiserem fazer pergunta e elas vão chegar para mim e a gente vai fazer no final. Bom, o Paulo falou um pouco. O Pablo é biólogo e ele se formou e fez toda a carreira dele, cerca de 20 anos, na Chapada Diamantina, no ICMBio, onde ele foi parte da equipe gestora do Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia. E agora ele virou escritor. O João Moreira Salles é documentarista, fundou a revista Piauí. O Arrabalde saiu em 2022. 2022, a partir de uma série de textos que saíram na Piauí, e depois foi expandido, né, para formar esse livro, e foi o resultado de 6 meses que ele passou no Pará, em 2019. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Bom, queria começar com, né, essa questão. O Pablo escreveu um romance ambientado na Chapada Diamantina. Toda essa questão ambiental está no fundo, está nos personagens, está no cenário, mas é ficção. O João fez uma grande reportagem preciosa sobre a Amazônia. Queria conversar um pouco, então, sobre, né, como é que a ficção chega nas pessoas e a reportagem chega nas pessoas, em termos de informação, em termos de criar conexão com esses ambientes que a gente não conhece, a maior parte das pessoas não conhece, ou acha que conhece, porque foi, viu, achou bonito, mas conhecer mesmo, muito pouca gente daqui do Sudeste, né? Pablo, quer começar? Boa tarde, muito obrigado, Maria, obrigado, João, obrigado à feira, muito bonita, um prazer estar aqui. A minha iniciativa de chegar ao livro foi uma iniciativa de mergulhar no mundo das artes. A tendência natural seria produzir um texto de não ficção para reportar o que eu, no final das contas, tentei reportar aqui com a ficção, que é esse universo o movimento das Brigadas Voluntárias de Combate a Incêndio da Chapada Diamantina. No entanto, eu me afilio aos que acreditam que a fabulação ela é, talvez, fundadora da humanidade, né? Da humanidade tal qual a gente se entende hoje. Eu brinco que poderíamos repensar o nosso epíteto do nome científico da espécie, né? O Homo sapiens talvez pudesse ser um Homo fabulus, porque de lá para cá, né, do Linneu para cá, quando a gente colocou esse nome para a nossa espécie,
a gente tem tido grandes avanços de pesquisa mostrando que essa sapiência não parece nem exclusiva nem definidora da espécie, mas a fabulação ainda aparece. E ela está muito presente, a gente sabe de artefatos arqueológicos de 35 mil anos, que foi uma flauta esculpida num fêmur de um animalzinho. Então, o lúdico, né, o fantástico, já está presente conosco há muito tempo. E se isso é verdade, né, se a fabulação nos é inerente, eu acredito que ela nos toca em um outro campo, que não apenas o intelectual. Embora, obviamente, a ciência e o conhecimento racional intelectual são fundamentais, são essenciais, inclusive, para os fabuladores, né? Mas eu me afiliei a essa experiência. Quero fazer arte e quero levar uma temática para que chegue de outra forma nas pessoas, dessa forma mais subjetiva. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Maria. É um prazer estar com você, Pablo. Eu fui para lá como repórter, né? Eu fui para lá para conhecer o que eu não conhecia. Como boa parte dos brasileiros que não é de lá, eu era mais um desses brasileiros de costas para a Amazônia. Eu tinha a possibilidade de viajar, né? E, fazendo as contas dos meus anos todos de vida, talvez, se eu tivesse somado todos os dias em que eu passei na região norte, na floresta amazônica, talvez desse uma semana e meia. Eu acho que isso, de certa maneira, é um pouco o problema, né? A forma como a gente vem ignorando a floresta há mais de 500 anos. E eu só posso falar aqui, é importante dizer isso assim na largada, eu só posso falar aqui a partir da minha experiência, do repertório que eu tenho. E o repertório que eu tenho é um repertório, imagino que de boa parte das pessoas que estão aqui, é o repertório da civilização ocidental, da literatura ocidental, do cinema que a gente produz e tal. E as representações que a gente tem da floresta, para entrar no campo das representações simbólicas, dessa tradição, fazem da floresta um lugar de péssima reputação. A floresta, ela é perigosa, ela pica, ela morde, ela adoece, ela é incômoda. A floresta tem uma escala, especificamente a Amazônia, que é incomensurável. A gente não tem como... O Euclides da Cunha, que eu acho que talvez tenha sido o maior escritor a passar por lá, eu acho que é no discurso de posse da Academia Brasileira de Letras, descreve a Amazônia como, eu estou parafraseando, mas é mais ou menos isso, um excesso de água sobre um excesso de céu. E quando ele diz isso, ele está, de certa maneira, apontando para o problema da impossibilidade de descrever, porque o infinito você não descreve. E o relato que ele faz da Amazônia é um relato de um lugar em que o homem não deveria estar, de um lugar em que o homem é indesejado. E se o homem quiser ir para lá, e por homem entenda-se, né, o colonizador, o não branco, o não indígena, a única maneira de ir para lá é transformando aquela paisagem em outra paisagem, né? Eu tenho aqui, no livro que ele escreve, que se chama A Margem da História, A com crase, e, portanto, dizendo que ali não há história. Quer dizer, é preciso que um homem branco chegue para a história começar a ser escrita. Ele diz o seguinte, nas 3 primeiras páginas do livro que ele escreve, que o rio Amazonas é um desapontamento, que a paisagem é monótona, que os horizontes são vazios, que a natureza é pura desordem, que a flora é imperfeita,
que a fauna é monstruosa, são adjetivos do Euclides da Cunha, que os anfíbios são paleozoicos, que um pássaro é desprezível e que a natureza é incompleta. Essa é a herança, né? E quando você pega as grandes representações simbólicas que nós temos da floresta, de novo, que nós temos na nossa tradição, não na tradição indígena, você toma, por exemplo, o Herzog, né? O cinema do Herzog sobre a floresta é dessa floresta que eu estou descrevendo para vocês. É uma floresta que mete medo, é uma floresta que assusta, é uma floresta que adoece, é uma floresta que te mata. Fitzcarraldo, Aguirre, tem tantas outras. Então, assim, quando você me pergunta dos caminhos para você conseguir criar um valor positivo relacionado à floresta através da ficção, através das representações simbólicas, eu diria que a floresta precisa desesperadamente disso, né? E está começando a acontecer porque a gente está começando a ser permeado pelas cosmogonias indígenas, pela literatura indígena, pelas artes visuais indígenas, que começam a fazer aquilo que nós fomos incapazes de fazer, porque éramos cegos e porque a gente estava inteiramente, a gente era opaco em relação a essa produção. Então é um pouco isso, quer dizer, ir para lá é tentar entender a floresta nos seus próprios termos. E os termos da floresta não são os nossos termos. Na nossa imaginação ocidental, racional, discreta, cartesiana, a gente gosta dos intervalos que são discretos. A floresta não tem intervalo discreto. A floresta é um emaranhado de vida, vida demais junta demais. E a gente tem uma certa dificuldade de compreender isso. A gente compreende melhor a monocultura, termina uma coisa, começa outra coisa. E isso se encaixa muito bem na nossa imaginação. Agora, se você lança um olhar sobre 1 hectare de floresta, é muita coisa. As interações são de uma complexidade incomensurável. Eu ouvi isso de um ecólogo quantitativo de uma grande universidade americana, dizendo que os sistemas tropicais são muito mais complexos do que, por exemplo, o esforço que o homem fez para enviar um homem à Lua. Porque as interações são tudo depende de tudo, tudo influencia tudo, tudo faz tudo viver, tudo faz tudo morrer, tudo come tudo, tudo vive de tudo, tudo se alimenta de tudo, tudo depende de tudo, a saúde depende e a doença depende, e tudo isso numa lógica de absoluto emaranhamento. Os indígenas são grandes ecólogos no sentido que eles entendem essas interações. Eles têm uma inteligência ecológica que nós não temos. E eles sabem que a beleza desses pequenos intervalos, os pequenos intervalos são aquilo que define a estética dos povos originários. A gente tem muita dificuldade de entender os pequenos intervalos. A gente prefere os intervalos mais largos e a sucessão de coisas discretas. Então, de fato, a floresta é muito difícil, e ela é muito difícil de ser representada, muito, muito, muito difícil. Então, assim, com os meios que eu tenho, foi mais fácil simplesmente descrever o que eu vi, entende? Sem fazer o que o Pablo fez com grande talento, com grande beleza, que é transformar isso em matéria simbólica. Agora, vocês fizeram, né, vocês dois, cada um de uma maneira, esse passo de enfrentar esse desconhecido, né? O Pablo não é de lá, e foi morar lá, terminou a faculdade e foi morar na Chapada. Eu não sei se você foi em busca de uma missão ambientalista e aí depois encontrou uma outra profundidade, que é a que aparece no seu livro, né? Que é as pessoas, a maneira como elas são, como elas estão inseridas naquele ambiente, né? E como, no fundo, você sente muito isso, né? Como o ambiente faz as pessoas também, e a profundidade de reflexão que você traz e tal. E João foi fazer uma imersão nesse lugar que dá medo, inóspito, etc. Eu queria que vocês contassem um pouco
o que levou vocês a esse movimento e o que surpreendeu uma vez feito ele, né? O que vocês encontraram que mudou, né, na percepção? Eu, quando cheguei, escolhi a Chapada como meu destino profissional. Um parêntese, né? Naquele momento foi o primeiro concurso público da história do IBAMA. Entrei em IBAMA ainda. Portanto, até aquele momento, os colegas do IBAMA tinham entrado por outras vias, e muitos deles eram decorrentes daqueles órgãos desenvolvimentistas do período da ditadura anterior, né? A Superintendência de Desenvolvimento da Borracha, do Café, da Pesca, etc. E, na formação do IBAMA, depois da Constituição, essas pessoas escolheram, e muitas delas compuseram o IBAMA. Então, ali foi aquele momento de, pela primeira vez, pessoas escolheram deliberadamente fazer parte do órgão ambiental federal. E aí, feito o concurso público, eles nos deram uma lista de 280 lotações possíveis no país. Aí eu literalmente peguei o mapa do Brasil, fui me debruçando sobre ele para colocar em ordem de preferência as 280 lotações possíveis. Por sorte, né, pela minha classificação e escolha, a Chapada foi a minha primeira opção. E lá fui eu para a Chapada sem conhecê-la. E os choques que eu tive como um sudestino chegando no interior da Bahia, no sertão nordestino, e tudo que vem com essa bagagem, né, essa diferença cultural, embora seja um choque que não me fosse pejorativo, negativo, porque era o que eu buscava. A Chapada também não tem a má fama que a Amazônia tem, né? Você não pensa num lugar ameaçador. Exato, exato. Mas o contraste me encantou. E aí eu sinto que muito do que eu propus no livro, consciente ou inconscientemente, é uma tentativa de também propor para o leitor esses choques. Então, a linguagem, que muita gente... que é um ponto que não dá para não notar do livro, essa parte do primeiro choque do leitor com aquela oralidade escrita, emula essa sensação que eu tive de chegar lá e também encontrar o desconhecido e o estranho. Queria só aproveitar a sua pergunta e emendando um pouquinho com o que o João trouxe sobre a Amazônia. Uma coisa que eu trouxe para o meu livro foi... ele é uma celebração de um povo, de um lugar e de uma forma de agir no mundo específica que está materializado aqui pelos brigadistas. E quando eu escolhi esse protagonista, que é um arquétipo desses brigadistas, a minha escolha foi de criar uma personagem, ela é uma personagem fictícia, mas que eu queria celebrar em sua plena humanidade. E aí a gente lembra de alguns conceitos que estão mais ou menos na pauta hoje em dia, mas ainda eu acho que são pouco falados, que é quando a gente usa de artifícios para desumanizar o outro. Quando a gente generaliza, né, e fala, então, todos os corintianos são, todos os paulistanos são, todos os brigadistas são. Toda vez que a gente faz essa generalização, a gente está retirando das pessoas que compõem esse grupo o que a gente tem de humano, que é inerentemente a diversidade de formas de existir. E na fala do João, me trouxe esse insight de que talvez a gente lance mão dessa mesma ferramenta da desumanização na desecossistemização, quando a gente simplifica a diversidade que há em ecossistemas que a gente não conhece. Falando uma coisa que muitos pensadores sobre a Amazônia falam para a gente hoje em dia, que a Amazônia é muito plural, não existe uma floresta, são incontáveis feições da floresta. Não é só uma homogênea manta verde sobre o solo. Tem muitos solos diferentes, declividades diferentes, composições florísticas diferentes, faunísticas diferentes. Modos de viver diferentes e também. Os modos de viver diferentes. Então, eu queria aproveitar na fala dele e trazer um pouco sobre o que eu propus, né, para falar de um brigadista, falar de toda a sua riqueza, né, o que a gente coloca como positivo e negativo do comportamento.
E da mesma forma, eu acho que a gente pode e deve proceder quando a gente vai olhar para um território, para uma paisagem. Então, vou embarcar no que você acabou de dizer para ir respondendo à pergunta da Maria. Assim, quando o Estado brasileiro, nos anos 60 e 70 do século passado, começou a incentivar a ida de brasileiros para ocupar a Amazônia, de brasileiros que não eram de lá para ocupar a Amazônia, a propaganda oficial da época deixava claro que a floresta, essa floresta desconhecida, que o Estado brasileiro nunca se preocupou em conhecer, né, era um obstáculo a ser removido, um estorvo, né, ou uma riqueza a ser explorada. Então, você tem cartazes da Sudan, você tem cartazes do Banco da Amazônia, dizendo... Tem um que é obsceno, que diz, chega de lendas, vamos faturar a Amazônia, né? Quer dizer, ganhar um trocadinho lá. Você tem um outro que aparece no livro do Zé Henrique Bortolucci, que falou aqui outro dia, que é de 71, é do Banco da Amazônia, que diz o seguinte: toque a sua boiada para o maior pasto do mundo sendo a floresta amazônica, né? E eu conheci algumas pessoas lá, por exemplo, um silvicultor, um cara que planta teca, chamado Luiz Gonzaga, e ele foi para lá menino, levado pelo pai. O pai era do interior de São Paulo, acho que Sorocaba. E ele foi para lá e ele me contou que o pai colocou as crianças num cesto no lombo de um cavalo, e foram para lá, levados pelo financiamento do governo, né, brasileiro, a ditadura militar na época, ele era um homem pobre daqui, então ele era um homem sem terra, que ia para lá, conforme dizia a propaganda oficial, atrás, conseguir um pedaço daquela terra que eles diziam que não tinha gente, né? Então, ele conta que eles entravam pelos igarapés a cavalo e tal, e só lá o pai se deu conta que o cavalo ia morrer de fome, porque na floresta não tem capim. E ele me dizia isso para mim, hoje, olhando para aquela época, deixa claro que a gente não sabia rigorosamente nada da floresta. E conversando com um ecólogo da Embrapa, teu colega, não, você não é da Embrapa, você é CMBio, né? Mas, enfim, da Embrapa Amazônia Oriental, o Milton Kanashiro, que é um biólogo, um botânico, ele me disse, olha, existem, dependendo de quem faz a conta, entre 16, 20 ou 30 mil espécies de árvores na Amazônia. Com muita sorte, a gente conhece 300. Então, digamos, vamos pelo número mais baixo, 15 mil espécies, a gente conhece 300. A floresta nunca teve chance, porque ela nunca foi estudada. E o esforço sempre foi de substituir. Eu acho que o nosso modelo de ocupação é um modelo de substituição do que é estranho pelo que é familiar, né? Então, enfim, você tira a floresta que você não conhece, você coloca lá o boi, você coloca a soja. Substitui uma flora por outra flora, uma fauna por outra fauna, saem os animais da floresta, entram os bois. A desordem da selva pela ordem da plantation, né, da monocultura. O contínuo da mata, essa coisa dos intervalos mínimos pelos intervalos largos, a descontinuidade da plantação, a abundância das espécies pela redução de todas elas a algumas poucas, aquelas que servem, que foram domesticadas, nas plantas domesticadas, os animais domesticados. E é isso que você estava dizendo. Quer dizer, você olha para a floresta e você diz, a escala disso me assusta, a complexidade disso me ofende, e, portanto, eu removo e eu reproduzo aqui aquilo que cabe na minha imaginação. E o que cabe na imaginação é aquilo que a gente conhece, a descrição, são os intervalos, é a simplicidade, é a redução do muito ao pouco. E
a expressão dessa redução do muito ao pouco, que é o movimento da colonização brasileira em direção à Amazônia, se expressa numa frase que eu ouvi várias vezes, de várias pessoas diferentes, todos eles brasileiros que vieram do sul do país, do sul da Amazônia, né? Vieram do centro-oeste, do sudeste, do sul, e foram para lá, e alguns se deram bem, alguns fizeram, digamos, a América na Amazônia, enriqueceram. E você vai na casa deles, e eles, com orgulho, te mostram o que dá para os olhos se você fica na varanda da casa. E o que você vê é uma plantação, o que você vê é um pasto, o que você vê é uma paisagem muito parecida com a paisagem que eles trouxeram na memória quando saíram das suas terras daqui e foram para lá. Então reproduzem o que conheciam, né? E aí eles dizem essa frase que eu ouvi tantas vezes e quase foi o título do livro, acabou não sendo. Eles dizem assim: quando eu cheguei aqui não tinha nada. E por nada é a floresta, né? Por nada é o sistema biológico mais complexo que existe na Terra. Então, isso que você está dizendo é absolutamente central para compreender o modo como a gente simplificou a Amazônia e segue simplificando a Amazônia. A expressão é limpar, né? Limpar a terra, limpar o terreno. Quer dizer, limpar significa tirar a sujeira é a própria floresta. É um pouco isso, esse movimento que, de novo, ainda faz parte do motor essencial da ocupação da floresta. Foi político oficial no último governo, um governo desastroso que a gente teve antes da última eleição presidencial. A mentalidade do regime militar atinge seu apogeu, acho que no governo Bolsonaro, né? Porque o governo militar, de certa maneira, tinha um projeto de país equivocado, mas tinha. Aqui já não tinha mais nada, era puramente a destruição, era o governo a favor da destruição, o governo aliado à criminalidade, né, aos ilícitos, enfim, e a destruição quase como, sei lá, como uma espécie de prazer erótico, uma coisa muito complicada de compreender, mas eu me lembro que a primeira vez que uma ação do IBAMA, acho que no primeiro mês ou no segundo mês do governo Bolsonaro, lá em Roraima, madeireiros invadem uma floresta pública, cortam árvores ilegalmente, derrubam a floresta, o IBAMA vai lá, apreende o maquinário, queima o maquinário. O Salles, o ministro, vai para a televisão, e eu acho que o Bolsonaro também se pronuncia, e eles tomam o partido dos destruidores. Não se pode mais queimar maquinário. A partir de hoje, o IBAMA não queima maquinário. E você sabe o que significa não queimar maquinário, né? Deixar o maquinário ali para ele continuar o seu serviço de destruição. Então, assim, isso não está desmontado, né? E quando você me pergunta, bom, qual foi a tua iluminação quando você foi para lá e viajou para lá, eu acho que está um pouco expresso nessa frase. Quando eu cheguei aqui e não tinha nada, é o fato de que as pessoas que detêm poder econômico, poder político na Amazônia, para elas a floresta não existe. A desconexão com a floresta é absoluta. As cidades também são desconectadas da floresta. Não existe uma cultura florestal na Amazônia. De novo, estou falando da minha perspectiva, da perspectiva dos homens brancos e das mulheres brancas e das pessoas que colonizaram a Amazônia. É claro que essa perspectiva florestal existe, mas existe naqueles que vêm perdendo essa guerra desde sempre, há 500 anos. Os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, eles não fazem parte dos poderes que determinam as políticas oficiais desse país. Para as pessoas que estão lá e que detêm poder econômico, que detêm poder, inclusive cultural, a floresta não existe. Ela não existe. Vila Lobos não existe. Então,
a cultura que existe, isso é muito, muito grave, eu acho, porque essa é uma... mudar cadeias de valor acontece. Amanhã o carbono é valorizado e você precisa de... Enfim, você pode vender carbono a 80, 90 dólares. É provável que a pecuária perca a importância. Mas não vai resolver, porque existe uma cultura que é a cultura do boi. Por falta de expressão melhor, a cultura do boi ela é entranhada, uma maneira de você estar no mundo. É como você se veste, é a música que você ouve, é a comida que você come, é a tua aspiração, é como você quer ascender socialmente, é tendo boi, é tendo a 4x4, é tendo a roupa de cowboy, do texano, da fivela, etc. É isso que determina simbolicamente o teu sucesso ou o teu fracasso, né? E isso é pura cultura. Isso não é economia. Isso transcende a economia, né? E a cultura do boi é a cultura que prevalece na Amazônia. Contra ela, a floresta, a mata não tem chance. Então, é preciso mudar isso. E quando começam a surgir essas lideranças indígenas, quando começam a surgir o Krenak com muita visibilidade, surgir não, porque ele já está aqui desde sempre, mas quando ele começa a conseguir penetrar em ambientes como esse, né, e outros iguais a esse, quando você tem figuras como o Davi Copenau, compreendidos finalmente como grandes pensadores do Brasil, quando você tem lideranças jovens como a Chai Suruí, isso pode ser um início de saúde, porque pode ser uma possibilidade de dizer, não, existe uma outra maneira de se estar no mundo que valoriza a floresta e isso me interessa, eu me identifico com isso. Agora, isso, o Juruna talvez tenha sido o primeiro, né? Deputado eleito, ele foi o primeiro deputado indígena eleito, né? Pelo PDT, aliás, grande parte das lideranças indígenas hoje em dia continuam filiadas ao PDT por causa do Juruna lá atrás, e por causa do Darcy Ribeiro, mas, de toda maneira, eu acho que essa conversão simbólica de sair do boi e ir para o mundo florestal indígena, ancestral, chame-se como quiser, é um movimento absolutamente essencial para a proteção da floresta, senão a floresta vai embora. E só para terminar, eu conversava com a Chai Suruí. Para quem não sabe, é uma liderança indígena importante, jovem, e ela dizia, eu estava com ela durante as eleições de 2022, entre o primeiro e o segundo turno, e ela foi na terra Uruê-Uauau conversar com uma liderança indígena importante que tinha virado bolsonarista. E era alguém combativo, era alguém que um ano antes estava combatendo grilagem, estava combatendo divisão de terra, e eu tentando entender como é que essa conversão é possível. E ela me disse, olha, quando você passa a sua vida inteira ouvindo que você é o que fracassa, você é o entrave, você é aquilo que impede o desenvolvimento, você é aquilo que impede a produção, que bom é o outro, bom é o que tem o 4x4, bom é quem tem o boi, bom é quem tem a cerca, bom é quem planta soja, chega uma hora que você não quer mais ser o fracassado, você quer ser o vencedor. Então você quer ter o boi. Você quer poder derrubar a tua mata para poder pular o boi. E quem te permite fazer isso é quem a gente tinha há 2 ou 3 anos atrás. Então, de novo, é uma vitória da cultura, não é necessariamente uma vitória da economia. E esse é um elemento que me parece absolutamente essencial. Como lidar com ele, eu acho muito difícil, mas eu acho que é uma dívida que a gente deve ao Brasil. Antes de uma pergunta nova, eu queria só uma contribuição para o que você traz. Existe uma tese, né? E como tese pode não estar 100% correta, de que existe uma memória ancestral que a gente traz dos nossos tempos da savana e que essa memória ancestral nos faz inerentemente temer ambientes muito complexos e, sobretudo, os lugares em que a gente não enxerga o horizonte. Por isso, a gente trazer esse impulso de tirar as árvores da vista. Mas, indiferente de que isso seja correto e seja um impulso inerente muito forte, a gente tem ensinamentos muito valiosos de outros seres humanos que conseguiram lidar com esse impulso de uma forma magistral,
para que se tornassem povos de convívio com a floresta. Eu acho que nisso a gente também retoma esse slogan do momento de que o futuro é ancestral. Nessa celebração e honra a essa forma de existência em comunhão com um ambiente complexo, em detrimento de uma força que talvez seja instintiva, primitiva, humana. E essa questão, né, a economia, né, o encontro da economia com a cultura e os modos de ocupação é um caminho que a gente tem que encontrar, né? Quando eu tive, a gente estava falando, quando eu tive no Amapá no ano passado, o pessoal que era guia lá, o pessoal de lá mesmo, né, contava de como, quando tinha o garimpo instalado ali, as pessoas locais viviam daquilo, viviam de vender roça para o pessoal do garimpo. Então, você vai transformando aquilo tudo, né, e todo o modo de ser. E você tira o garimpo, as pessoas, num primeiro momento, ficam destituídas de subsistência. E aí, como é que você reconstrói isso, né, com base nesses saberes? Como é que a gente faz agora para reconstituir os modos de ocupação? Né, a gente vê na Amazônia, no Arrabalde, aparece muito, né, as forças que impactam, né, e aparece também no livro do Pablo. Né, você tem o garimpo, você tem, né, queimar para plantar uma roça, você tem, no caso da Chapada, muito o turista que, sem querer, botou fogo. Enfim, esses impactos estão sempre ali e são semelhantes, afetam muito a vida das pessoas, né, não só o fogo. Né, hoje eu estava lendo no jornal notícias sobre a seca prolongada que impede as comunidades indígenas de chegarem à escola, das escolas de funcionar. Quer dizer, o que a gente pode fazer diferente? O João trouxe um tanto isso, mas eu quero empurrar isso um pouco mais. O Pablo tem essa vivência mais de como as pessoas estão vivendo ali, né? A pergunta que vale a biosfera, né? Bom, eu vou trazer aqui talvez uma discussão. Quando a gente fala de meio ambiente, a questão ambiental ela é muito complexa. E, de novo, a gente parece que tem um temor inerente ao complexo. Então, a gente quer se apropriar de um assunto da forma como ele for mais simplesmente possível apresentado. Está aí o que a mídia, né, tem feito desde a década de 80, porque não é verdade que a gente não se preocupe e não fale sobre o meio ambiente. Isso é pauta há décadas. Só que como que foi pautado? Então, se a gente perguntar para a população urbana brasileira, que é a maior parte da população, muitas pessoas vão achar que estão contribuindo porque fazem uma separação do lixo, né? Porque diminui o tempo que a torneira fica aberta para escovar o dente. E eu me alinho aos que entendem que, desde a década de 80, essas campanhas todas foram um grande desserviço. Um desserviço não porque falaram coisas ruins, mas porque tiraram o foco ao que realmente importa. E o que importa, mais uma vez, é complexo. A gente tem que dar muitos passos atrás para procurar origens de onde as coisas começaram a degringolar, né? E aí, resumidamente, a gente chega em duas correntes que discutem hoje. É possível lapidar o capitalismo para que seja possível, dentro desse sistema, a sobrevivência do planeta, enquanto a gente entende o planeta com todas as suas espécies? E existe a corrente que vai dizer que, inerentemente, o capitalismo provoca extinção, degradação ambiental e as tragédias anunciadas e já vivenciadas que a gente está vivendo. Eu tendo a me alinhar com a segunda linha. Então, de fato, a gente ainda continua tentando a lapidação hipotética do capitalismo, tentar fazer com que esse sistema continue sendo o sistema vigente, mas mais bem comportado, compreendendo. Por que os críticos dessa linha, eu vou falar de uma forma também simplificada, né? O que se alega? Está na base desse sistema a ideia do crescimento infinito. Tanto que a gente
cresceu ouvindo noticiário econômico na televisão, enaltecendo crescimento e se preocupando quando não havia crescimento. Então, está em nós essa ideia, no campo da economia, de que é almejado o crescimento constante num planeta de recursos finitos. Então, isso daí parece ser o erro original, né? Ali está o grande erro original. Como fazer para a gente sair desse erro original? Pelo amor de Deus, né? Aí não dá, não tenho essa resposta, mas eu, pelo menos, acredito que a gente tem que ter essa disposição íntima de se abrir para a complexidade do assunto. Como disse o Safatli, não hoje, porque eu não pude assistir a mesa gritava, né? Na mesa anterior aqui, mas ele tem falado isso muitas vezes, a gente está vivendo 7 crises simultâneas nesse momento que nós estamos, né? Não sei se eu vou lembrar de todas, mas a gente está numa crise ambiental, uma crise política, uma crise demográfica, uma crise epistêmica, uma crise... Está faltando algumas. Enfim, podemos falar de uma grande crise civilizatória, né? Então, a gente não deu conta de lidar com algumas crises que já estão nos acompanhando há muito tempo, né? Já são crises antigas, e, de repente, chega uma furando a fila, chegando na frente e dizendo, olha, agora essa precisa ser resolvida porque todas as demais não são nada perto disso, né? E a gente não está preparado para isso, por conta de uma visão cultural, de não estarmos dispostos a discutir a complexidade dos assuntos. Vou ficar por aqui para ver o que o João vai falar. Essa questão maior, né, quer dizer, se pode existir ou não um capitalismo verde, a Chay, por exemplo, me disse, eu não acredito nisso. E eu acho que existem boas razões para não acreditar nisso. De toda maneira, existem coisas que a gente pode fazer sim, né? Coisas a curto e médio prazo. A primeira delas é votar direito, né? E entender a importância que a Amazônia tem para a regulação do sistema climático mundial. Há pouco, em 2013 ou 2014, já não me lembro, foi publicado um paper importante que definia 9 fronteiras planetárias. São 9 sistemas que mantêm a Terra em equilíbrio. E se você ultrapassa 2, 3, 4, 5 dessas 9 fronteiras, você coloca em risco a estabilidade do mundo que a gente conhece. Então, por exemplo, a camada de ozônio é uma dessas fronteiras, a única com a qual a gente soube lidar, diga-se de passagem. A acidificação dos oceanos é outra. Bom, das 9, 3 passam necessariamente pela Amazônia. A biodiversidade, dependendo de quem está fazendo a conta, a Amazônia tem de 15% a 20% da biodiversidade terrestre do planeta. Ciclos hídricos, água, né? A Amazônia produz 20% da água doce do planeta. E carbono. A Amazônia é o sistema, é a floresta que contém mais carbono e matéria orgânica do mundo, né? Você tem países como Rússia, em que você tem mais carbono estocado, mas aí embaixo da terra, é o petróleo deles. Mas em matéria orgânica é a Amazônia e, particularmente, 60% dela, como está no Brasil, é o Brasil, né? Então, se a Amazônia se for, acabou. Acabou. Vai haver um outro mundo, outras espécies, mas as que a gente conhece, inclusive nós mesmos, a gente deixa de ser possível isso. O arranjo passa a ser outro. Então, existe uma tarefa aí, existe uma tarefa fundamental, que é dizer, bom, a gente está à altura do dever civilizatório de proteger essa floresta, e eu acho que essa é uma tarefa importante de um Estado brasileiro e dos cidadãos desse Estado. É entender que, eu já disse isso algumas vezes, eu vou dizer mais uma vez aqui, o Brasil, que tem virtudes extraordinárias, apesar de tudo, mas
do ponto de vista geopolítico, foi sempre bastante irrelevante, com ir na frente, né? Não foi um país chamado a cumprir grandes missões, né? A despeito de 500 anos de história. Eu acho que dessa vez a gente está sendo convocado para isso. A gente tem uma missão que é absolutamente crucial para o futuro da humanidade. É defender ou não defender os nossos biomas, porque sem eles o planeta vai para o espaço. Então, eu acho que a médio e curto prazo, o nosso dever é esse. Se a gente parar para pensar se o capitalismo pode ou não conviver com o meio ambiente, isso imobiliza. Porque talvez não possa, mas isso não pode ser a razão para a gente parar de agir. Eu acho que a gente tem que agir agora, logo. E uma das coisas que é preciso ficar claro é que, quando a gente quer fazer, a gente sabe fazer. O governo brasileiro, e você provavelmente participou desse esforço notável, de 2004 a 2012, reduziu o desmatamento na Amazônia em 80%. Eu acho que talvez só o Plano Real tenha sido tão bem sucedido como política pública no Brasil. Essa redução foi uma redução tão brutal no desmatamento que o Brasil ainda é hoje o país que deu a maior contribuição de todas as nações do mundo para a redução da emissão de gases de efeito estufa. Porque o que não foi emitido, e que seria, se não fosse o PPCDAN, se não fosse o Programa de Redução do Desmatamento, a gente teria emitido uma quantidade brutal de CO2 para a atmosfera, coisa que não fizemos e, portanto, demos uma contribuição absolutamente essencial. Como é que a gente fez isso? Fazendo a lei prevalecer, que foi exatamente o que deixou de acontecer no governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro foi uma senha dada a todo mundo para delinquir, e as pessoas delinquiram. Durante o governo Lula I e Marina, a lei prevaleceu, foi simples assim, comando e controle. Naquele momento, você teve uma redução de 80% do desmatamento, sem impactar uma única grama de produção de alimento. Se você vê as curvas, você tem assim desaba a curva do desmatamento e cresce a curva da produção de alimentos na Amazônia, provando de forma cabal que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse é um outro erro que as pessoas fazem, de achar que o desmatamento é necessário para alimentar as pessoas. O desmatamento não alimenta ninguém. A gente desmata, é uma operação puramente de especulação imobiliária, a gente se desmata para ocupar uma terra que é pública, para depois poder vendê-la mais adiante, né? E com isso os solos amazônicos, como todo mundo sabe, são muito pobres. Você avança a fronteira, você minera o nutriente. Os agricultores na Amazônia, quase todos eles não são fazendeiros, não são agricultores, são garimpeiros de nutrientes. Eles garimpam o nutriente acaba, eles avançam, porque como você tem uma oferta abundante de florestas e o governo não impõe a lei, é sempre mais barato você avançar. Se avança, você exaure, você avança. Você ocupa solo, você exaure o solo, você avança em direção a mais solo. É assim que a fronteira avança. E para trás você deixa um deserto. Nesse momento no Brasil, você tem alguma coisa como 15 milhões de hectares, que é mais ou menos, salvo engano, um Ceará de terras abandonadas. Havia uma floresta pujante nesse Ceará. Esse Ceará foi desmatado, a terra foi exaurida, lá não dá mais nada, a fronteira avança e você deixa para trás. Esse é o legado, né, desse modo de ocupação. Então, assim, eu acho que é preciso criar o que os americanos chamam de uma constituency, uma força política pela Amazônia. Marina precisa ser apoiada. Ambientalistas que querem entrar no legislativo precisam ser apoiados. O Lula precisa ser criticado toda vez que ele meio que manda recados ambíguos em relação a asfaltar, por exemplo. Nada contribui mais para o desmatamento do que estradas. O espraiamento das estradas espalha o desmatamento pela Amazônia.
Se você já tem um Ceará de áreas abandonadas, por que não enriquecer essas que estão abandonadas? Você não precisa... Você pode duplicar a produção de alimentos no Brasil sem derrubar mais uma árvore, só com as terras abandonadas ou subutilizadas. Mas ele quer... Por exemplo, quando ele fica em dúvida se a gente deve ou não deve explorar, o Brasil deveria se posicionar no mundo como o país que dá as soluções baseadas na natureza para a crise climática, ou seja, restauração, recuperação de terras degradadas, retirar carbono da floresta. Não existe, nesse momento, tecnologia mais eficiente para retirar carbono da floresta que uma árvore que cresce. E nenhuma árvore cresce tão rapidamente e de forma tão pujante quanto nos trópicos. E ninguém tem tanta terra abandonada nos trópicos quanto tem o Brasil. A Amazônia é uma área maior do que a Índia e tem 25, 28 milhões de pessoas. Não é um problema demográfico a Amazônia. O desmatamento na Amazônia não serve a ninguém, salvo os especuladores. Isso precisa ficar claro. Se fica claro, a irracionalidade do modo como a gente vem ocupando aquilo se torna cristalina, né? E aí as pessoas precisam, de fato, fazer pressão política. Tem que ter Nós somos sócios um pouco da destruição, na medida em que a gente não faz pressão política para que ela acabe, porque ela pode acabar. Se a gente entregasse a caneta para a Marina, se ela tivesse o poder de fazer o que ela quer fazer, o Brasil seria um país ambientalmente muito decente, mas ela precisa ter poder. E ela fica ali em luta com a Casa Civil, com, enfim, né, com o mapa, quando o futuro do Brasil, evidentemente, é um futuro de país que oferece as soluções para a transição climática, para a transição energética. A gente, enfim, não é nada que a gente fez, nos foi dado essa terra, ocupamos essa terra, a gente está no cinturão tropical, a gente tem uma abundância de água, a gente tem uma abundância de floresta, e isso calhou do mercado chegar nisso. É horrível que a natureza tenha se tornado mercadoria, mas ela está se tornando. E isso a gente precisa, de alguma maneira, usar isso a nosso favor. Eu sei que é meio obsceno dizer isso, mas na lógica na qual a gente vive nesse momento, eu tenho a impressão que vamos usar a favor. Porque uma terra destruída e abandonada não favorece ninguém, a não ser os especuladores imobiliários que são aqueles por trás da destruição da floresta. Chegaram aqui muitas perguntas. Eu separei aqui umas primeiras que são muito... Assim, vocês já trataram agora, nessa sua última fala, João, bastante disso. Mas eu vou pôr essas duas perguntas para caso vocês queiram complementar alguma coisa meio rapidamente para a gente poder mudar. Uma diz aqui que é especificamente para o João. É possível ou necessário criar uma narrativa para a Amazônia que vá para além da floresta e da ocupação original e comporte as cidades, a mineração, a agropecuária, etc., e que também promova um modelo de desenvolvimento sustentável? E outra aqui, que diz que, com o governo Lula de volta ao poder, continua a destruição dos biomas, isso tem muito a ver com o que você estava falando agora há pouco, fogo, incêndio no Pantanal, destruição da Amazônia, Cerrado. Por que isso continua assim? Se vocês quiserem complementar alguma coisa do que vocês já estavam falando, depois a gente muda. Vou tentar complementar, mas dialogando também com o que o João trouxe, a gente tem uma legislação ambiental que sempre foi muito celebrada, né? O Brasil criou e adotou algumas normativas que são consideradas importantes porque são mais restritivas do que o que acontece normalmente nos países mais ricos. E estou colocando o Brasil entre eles. O que a gente está vivenciando nos últimos 15 anos, no entanto, é uma gradual e crescente diminuição dessa proteção legal. Por isso, eu insisto nessa reflexão original, porque se o grande capital entende que basta mudar a lei, ele hoje consegue mudar a lei. E aí a gente pode dedicar todas as nossas energias para a proteção da Amazônia, o que seria ótimo, mas se forem todas, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, não vão ter energias dedicadas. E é o que a gente viu acontecer nos últimos 7, 8 anos. Essa gangorra, né? A Amazônia recebendo um pouco mais de atenção, e nunca é suficiente, mas tentando equalizar ali a degradação da Amazônia, enquanto a gente está vendo o Cerrado
chegar a níveis de desmatamento muito preocupantes. Existe um número mágico que alguns ecólogos tratam de que um ecossistema precisa ter 20, 25% da sua cobertura original para ter uma viabilidade de restaurar depois. Esse número mágico não vale para a Amazônia, porque 20 a 25% é o limiar de não retorno de desmatamento, não do que sobrar. Então, se a gente chegar aos 20, 25% de desmatamento da Amazônia, ela pode deixar de funcionar como aquela bomba biótica que puxa a água do Oceano Atlântico, joga para boa parte da América do Sul e, eventualmente, a bomba pode inverter. A gente pode desidratar a floresta jogando água doce no Atlântico, diminuindo a salinidade do oceano, fazendo com que a nossa grande corrente do Atlântico diminua e, eventualmente, pare, que daí é a catástrofe daquele filme hollywoodiano, né? Lógico que exageradamente, mas a gente teria um super esfriamento do inverno europeu, migração em massa de povos ricos para onde no planeta é um pouco mais ameno. Então, a gente precisa, como civilização mesmo, né, adotar o começo da nossa conversa, né, esse olhar generoso para com a diversidade. E aí a gente traz essa diversidade amplificada para além da nossa espécie. A gente começar a considerar que a biodiversidade é um valor intrínseco. E isso é um discurso que eu sempre falo em algumas palestras que eu faço com escolas e universidades, que eu sei que é um discurso hippie, mas ele é muito necessário. A gente é uma espécie muito recente no planeta. Nós chegamos aqui, talvez há 2 milhões de anos, mas a nossa espécie, enquanto Homo sapiens moderno, tem 100 e tantos mil anos. Que seja os 2 milhões de anos, é nada perto de qualquer coisa que a gente olhar ao redor. Qualquer dessas espécies que a gente enxergar ao redor, uma samambaia, um líquen, uma capivara, provavelmente estão aqui há várias dezenas de milhões de anos. Então, a brincadeira que eu faço é que a gente é o vizinho, e aqui em São Paulo vai funcionar bem essa alegoria, a gente é o vizinho que chegou na rua e, ao invés de ir lá falar assim, olha, eu estou chegando aqui, qualquer coisa que você precisar, estou à disposição, a gente começa a tocar o terror, colocar som alto, colocar uma fogueira no quintal e joga fagulha para a roupa que está secando do lado, o cachorro vai e o gato vai entrando na casa de todo mundo. A gente apavorou a vizinhança como uma pessoa, né, nessa alegoria, uma pessoa que acabou de chegar na rua. Nós somos a espécie que acabamos de chegar no planeta e estamos tocando terror nas demais. Então, assim, eu me afilio a essa defesa da ética do vivo. As outras espécies têm motivo para existir porque sim. E, no entanto, a corrente hegemônica do ambientalismo, que nós também estamos falando de um universo minúsculo de pessoas, mas dos que se lançam para o engajamento ambientalista, a gente adere, em geral, para uma corrente muito mais forte, robusta, do utilitarismo. Vamos fazer isso porque, senão, a nossa espécie será prejudicada. E, nesse, a gente continua repetindo lógicas que nos levaram à falência. Então, por isso, essa insistência de que a gente precisa mudar radicalmente as razões pelas quais a gente quer continuar vivendo nesse planeta tão diverso, com uma vizinhança tão interessante. Voltando para o início da conversa, é preciso despertar as pessoas, talvez em âmbitos que a gente não tem conseguido racionalmente. Voltamos para a ficção, né? Mas não é só a ficção, a arte em geral. A gente precisa que as pessoas sejam tocadas. Na área, falando especificamente sobre a questão ambiental, a minha defesa é que talvez um primeiro passo de uma longa caminhada necessária seja um passo que vai ser bom para todo mundo, porque ele é prazeroso. É o passo das pessoas conhecerem, reconhecerem a natureza. Entrar em contato com o ambiente natural, porque daí a gente lança a mão daquele chavão que é muito correto, né? A gente não vai se lançar a defesa daquilo que você não conhece. A gente vai se lançar a defesa daquilo que você tem afeto, talvez amor e paixão. Então, a gente é uma civilização que, desde nossos ancestrais, começou a se desassociar do ambiente natural.
A gente precisa reconectar. Estou falando materialmente mesmo. Vai lá pisar, passear, entrar num bosque, entrar no Cerrado, entrar na Caatinga, passear na Serra do Mar, aproveitando que a gente está aqui pertinho. Porque se a gente não se reconectar afetivamente, a gente vai continuar com os nossos afetos dedicados a outras coisas. Quer completar alguma coisa? Ou tá bom? Não, tá bom. Bom, então tem aqui uma pergunta para o João. Você assistiu ao filme Jari, dirigido pelo Jorge Bodansky? Ele segue um mote parecido com o que você segue no início de Arrabalde. Quando eu cheguei aqui, não tinha nada. Eu assisti, sim, eu fui ao Jari. Eu vi o Jari hoje lá. O Jari é uma dessas iniciativas, foram várias, né? De tentar domesticar a floresta, né? De tentar torná-la domesticada. Isso, o Ford tentou antes, a Volkswagen tentou, o Ludwig, que era o homem mais rico do mundo, tentou no Jari, Andrade Gutierrez tentou em Tucumã, no Pará. A floresta sempre vence, né? E mesmo se ela for destruída, ela vencerá, porque ela tornará o mundo inviável para a gente, enfim. Então, ela manda os seus exércitos, sabe? No caso do Jari, ele tentou plantar árvores em linha, e, evidentemente, a floresta mandou as suas bactérias, os seus fungos, os seus patógenos, e as pessoas adoeceram, a floresta adoeceu. Foi o único fracasso do homem que era considerado o homem mais bem-sucedido do capitalismo americano na época. E ela continua fazendo isso, né? Então, você estava falando, eu estava pensando sobre essa produção simbólica da floresta da qual eu falo, da qual eu acho que é uma grande lacuna, sabe? Eu me lembro de ver uma palestra nos Estados Unidos sobre a ocupação do Oeste americano. E a ocupação do Oeste americano foi feita com a mesma violência, com a mesma indiferença da ocupação do Norte do Brasil. Aconteceu no século XIX, as histórias vocês conhecem, né? Vamos lá e vamos ocupar as terras do meio oeste, da Califórnia, né? E assim foi feito. Mas lá aconteceu um processo curioso, porque essa ocupação violenta de uma paisagem que foi sendo descoberta à medida que se avançava produziu uma contra-ofensiva, digamos, simbólica na cabeça do colonizador. E, de alguma maneira, aquela paisagem foi sacralizada pela produção da literatura americana, do cinema americano, da música americana, de forma que a gente conhece aquela epopeia, a gente sabe o que aconteceu, e aquela paisagem é uma paisagem que hoje em dia faz parte da identidade norte-americana. Ser um norte-americano é ter um pouco aquela paisagem correndo por dentro de você. É o que você viu nos filmes de faroeste, é o que você viu nas fotografias do Ansel Adams enfim, e na literatura do Kerouac, por aí vai, entende? Houve, através da matéria simbólica, a sacralização daquele lugar, de forma que, se hoje você fosse em Yosemite Park e você destruísse Yosemite Park, aquilo seria considerado uma ofensa à sua própria identidade de norte-americano. Não aconteceu nada de parecido com a gente. E não é por falta de matéria que poderia ter sido usado. A ocupação da Amazônia é uma epopeia trágica, mas é uma epopeia. A Madeira Mamoré é uma epopeia trágica, mas é uma epopeia. A Guerra da Seringa, a mesma coisa. A construção da Transamazônica, a mesma coisa. Mas é um ponto cego para a nossa cultura que a gente desenvolve aqui. E é uma coisa que eu não é que eu desenvolvo, mas é uma intuição que aparece no livro,
é de que essa cegueira simbólica ela é funcional, porque, como disse o Pablo, é muito mais fácil destruir aquilo que não está investido de valor simbólico, aquilo que não está investido de curiosidade, de afeto, de interesse, de amor, de atenção, né? Eu acho que um dos grandes males da floresta amazônica, que se abateu sobre ela, que sobre ela nunca, e de novo, estou falando da minha perspectiva, da perspectiva do meu mundo, tá? Nunca se prestou atenção nela. A ocupação da Amazônia, a colonização da Amazônia, ela foi sempre feita de maneira desinteressada e violenta. E eu acho que o desinteresse, para mim, é mais grave até do que a violência, porque o desinteresse não permite sequer a empatia em relação à violência, porque você não sabe que a violência ocorre, né? Quando você ouve as histórias das tribos desalojadas, das nações indígenas desalojadas, dos seringaleiros mortos na guerra da seringa e tal, dos sobreviventes disso, mas como é que essas histórias não chegam? Como é que essas histórias não se tornaram, enfim, conversa de botequim, conversa... Há um silêncio em relação a isso. E esse silêncio tá lá desde o início, essa transformação da Amazônia em outra coisa, essa cegueira epistemológica, ela existe desde o momento zero. Eu vou, assim, muito rapidamente, porque isso é uma coisa que eu encontrei e que eu acho muito impressionante. O primeiro relato, deixa eu só encontrar aqui a página, está logo na minha primeira página, está aqui. O primeiro relato que a história reconhece de ocidentais que atravessam o rio Amazonas do início ao fim, ou seja, da nascente à foz, é de 1541. E essa viagem de espanhóis foi descrita por um Frei Carvajal, que vai publicar o livro. O livro se perde, enfim, mas ele é publicado no século XIX, mas o manuscrito dele circula. E em 1541 ele faz esse relato, e ele escreve o seguinte: já no final da viagem, ele olha para o que provavelmente é a ilha de Marajó, hoje em dia, e ele descreve o seguinte, isso eu estou citando Carvajal, 1541, ele diz: é terra temperada, onde se colherá muito trigo, e se darão todas as árvores frutíferas. Além disso, está aparelhada para criar todo o gado, porque há nelas muitas ervas como em nossa Espanha, tais como orégano e cardos pintados e rajados. Os montes destas terras são azinhais e soverais, porque nós as vimos, e também carvalhos. O orégano é uma planta do Mediterrâneo, não existe na Amazônia, não existem cardos europeus na Amazônia, nem parentes de cardos europeus na Amazônia. Ou seja, o Carvajal, em 1541, olhou e viu o quê? Viu a Espanha, viu a Extremadura, que era de onde ele era. Não é diferente do que acontece hoje com o sujeito que te leva para a porta da varanda dele e diz: quando eu cheguei aqui não tinha nada. E aí ele transforma esse nada naquilo que ele conhece. Ele transforma em São Paulo, ele transforma em Minas Gerais, ele transforma em Rio Grande do Sul, em Paraná, em Santa Catarina, em Espírito Santo. Então, assim, não sei nem porque que eu voltei a esse assunto, mas eu acho que ele é absolutamente crucial. É preciso criar um repertório simbólico da floresta e que a gente se reconheça brasileiro, porque a floresta é o que não nos define, entende? E a floresta é aquilo que pode dar para o Brasil uma missão, uma missão que é absolutamente crucial nessa encruzilhada ambiental e climática que a gente se encontra em 2024. Eu preciso... A gente chegou ao final do tempo. Eu queria ler aqui uma pergunta que, sei lá, talvez você possa dizer 2 palavras, porque acabou o tempo. É uma leitura para o Pablo, uma leitura. Ela assina assim: ler Contra Fogo foi impactante. Já dá para imaginá-lo adaptado numa série da Globoplay. Parece um roteiro pronto, de qualidade ímpar. Vejo o Deja na pele de Cauã Raymond. O Deja existe mesmo? É algum brigadista real?
Espera aí, só para dizer que o Pablo vai estar assinando autógrafo aqui na Livraria Dois Pontos. O João, infelizmente, não. Ele tem um avião para pegar, mas o Arrabalde está à venda lá. Eu só queria dizer, se você me permite, aqui eu vou fazer uma coisa. É que Arrabalde são reportagens publicadas na revista Piauí, e a Piauí está presente aqui em um stand, então, se quiserem passar por lá, deem uma visitada no stand da Piauí. Está lá na bancada B, lá perto da entrada. E o personagem Deja é ele. Não é uma obra de autoficção. O Deja, como outros personagens, eles foram construções tentando celebrar diversas manifestações que eu acompanhei nesses 20 anos de Chapada Diamantina. Então, não existe uma pessoa específica Deja, mas o Deja tem elementos de vários brigadistas e várias pessoas que eu conheci durante esse período. Paulo, muito obrigada pelo convite. Obrigado, Maria. Palmas para os nossos convidados. Eu queria fazer só um breve aviso aqui, enfim, completar a palavra do João. Assinem a Piauí, inclusive eles estão dando uma eco bag. É importantíssima a presença da Piauí aqui para a gente, assim como da Folha, e da EBC e de todo o bom jornalismo brasileiro, que esse livro do João mostra como é fundamental a gente fomentar, ter o jornalismo ao nosso lado. Também queria registrar a presença dos servidores do IBAMA que estão aqui num protesto e que estão não é IBAMA, né? Estão distribuindo mudas de IP, então aqui registro. E queria também fazer aqui dar uma notícia, não sei se estão sabendo, que a coalizão de esquerda venceu a eleição na França, pelo que a gente está sabendo. É o que dizem as pesquisas. Nós vamos falar sobre isso. A próxima mesa com a Rosa Freire da Guiar, uma profunda conhecedora da França. A extrema-direita ficou em terceiro lugar, segundo as pesquisas de boca de urna. É uma bela notícia para a nossa tarde de hoje. Muito obrigado, hein, gente? Bom, né? É bom, né? O Melanchon já está lá. Tenho a certeza que ele volta à tua mão. E se ele acaso não voltar,